Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para orarmos. Querido Deus, nosso amado Pai, mais uma vez nós nos encontramos diante da Tua presença para exaltar o Teu nome, engrandecê-lo, porque Tu és digno de todo o nosso louvor, toda a nossa honra, nosso respeito e a nossa adoração. Pai querido e santo, é muito bom podermos estar aqui nesta noite, podermos ter esse encontro com nossos irmãos, nossos amigos, mas acima de tudo gostaríamos de pedir a Tua presença em nosso meio através do Teu Espírito Santo, para que possamos aqui, Pai querido, aprender aos Teus pés a respeito da Tua palavra, a respeito dos Teus ensinamentos. E nós necessitamos, como cantamos, que o Senhor restaure em nós, restaure a nossa vida, o nosso desejo de Te servir, de falar do Teu amor às pessoas. Pai querido, também restaura a nossa família. Nós precisamos que o Senhor opere milagres nos lares, porque nós sabemos que o inimigo tem trabalhado muito nos lares e nas famílias. Pai querido, olhe por cada um de nós, cada um dos Teus filhos que aqui se achegaram, aqueles que não estão aqui também, que fazem parte desta igreja como membro, aonde eles estiverem, que o Senhor também derrame as bênçãos a qual nós também viemos aqui buscar. Pai querido, também ilumina e inspira o mensageiro que trouxe a Tua palavra, que ela possa vir de acordo com as nossas necessidades. Pai querido, fique conosco, abençoando os nossos amigos, em especial nesta noite. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Gente, então é o seguinte, chegou um pedido em minhas mãos, um pedido especial, sobre um rapaz que ele está morando, fizeram um barraquinho para ele morar aqui no Chapinhal, e ele não tem nada, ele está só com o colchãozinho no chão, né? Acho que isso que é a nossa prioridade aqui. E ele está numa situação bem precária, não tem um fogãozinho. Então, se tiver alguma coisinha encostada em casa lá que queira doar, pode falar com nós, né, com a Vilalba, comigo aqui, que a gente vai buscar e vai levar para ele, tá bom? Irmãos, não esqueçam de orar pelo nosso livro especial, o Livro da Vida, né? Aqui tem nomes especiais, inclusive tem algumas pessoas que eu dou estudos estão aqui, garanto que cada um dos irmãos também tem alguém aqui. Nós precisamos orar, irmãos. Quando a gente ora, as coisas acontecem. Né? Eu tenho certeza que tem orado por mim, eu tenho sentido isso porque eu tenho mudado para melhor. Então, orem sempre por todos nós, e por uns pelos outros, e por esses, em especial esses que estão aqui, porque estão em lutas espirituais muito grandes. E hoje, como está friozinho, eu vou falar um pouquinho sobre sinusite. Alguém aqui sofre de sinusite? Ou já sofreu? Já viu uns dedinhos. Gente, é sério sinusite, né? É uma dor intensa, terrível. O Dr. José falou assim que uma coisa boa de fazer é o cataplasma de argila com suco de cenoura. Aplicar sobre o rosto. Você sabe que aqui nós temos uns canaizinhos, né? E depois sai pro nariz, sai aqui no nosso olho, onde saem as lágrimas, isso aqui tudo inflama dentro. E quando inflama, é uma dor latejante. Geralmente você não consegue encostar nessas partes aqui, né? Fica muito dolorida. E eu fiz uma coisa assim, diferenciada para mim. Eu sou minha própria cobaia, vocês sabem disso, né? Quando eu vou falar alguma coisa aqui, eu já tentei em mim mesmo. O soro fisiológico, uma seringuinha de 20 ou de 10 mesmo, você enche de soro e aplica, irmão, vira a cabeça um pouco para trás e aplica em jatos rápido. Ele vai correr todos esses ductos e vai sair novamente o líquido. E aplica assim sucessivamente em cada narina, de um lado e do outro, e vai sair aquele líquido. Se tiver todo encrostado dentro, que ele vira uma casca de ferida, né? Às vezes sai aquelas coisas feias até de ver. Mas às vezes ele só sai pouca coisa, mas incrivelmente como melhora a sinusite. Então isso eu fiz comigo mesmo e deu um resultado muito grande. E daí um dia desse eu vi na rede social aí uma senhora, uma japonesa, né, fazendo no narizinho do neném para limpar tudo, assim, inclusive limpa tudo, né? E isso aí é muito bom de fazer. Experimente, se quiser, eu trago a seringa para vocês, quem tiver sinusite, e faz com sorinho fisiológico, simples e resultado eficaz mesmo. Já passei para alguns pacientes no posto e eles estão me agradecendo. Então é sinal que realmente faz efeito. Fica aí uma boa dica para nós essa noite. Amém. Boa noite a todos os irmãos. Maranata. Amém, amém.
Neste momento agora nós vamos continuar o nosso estudo dos domingos especiais. E eu queria convidar aqui na frente um grande amigo meu. Ele conheci lá no Caleb 3.0, então faz um tempinho. Lá da Igreja do Jardim Paranaense. Vem aqui, Wesley. Que Deus seja louvado neste momento. Boa noite. Se você está feliz nessa noite, diga amém. Pode ser melhor, né? Mais uma chance. Se você está feliz nessa noite, diga amém. Essa igreja está animada? Jesus está voltando. Amém? Gostaria de saber o seguinte. Tem alguém aqui que não faz parte dessa comunidade aqui, da igreja adventista, né? Alguém que esteja nos visitando aqui hoje? Tem alguém? Tem? Como que é o nome da senhora? Maria, Dona Maria, uma saudação para Dona Maria, né? Tem o nosso amigo aqui também, né? Mas que Deus seja louvado com a presença dele também, né? Seja bem-vindo, Dona Maria, tá bom? Deus escolheu um lugarzinho especial para a senhora aqui essa noite, tá? Então, como o Diego falou, eu agradeço pelo convite. Eu sou da Igreja Jardim Paranaense. Faz um tempinho que nos conhecemos, né, Diego? Mas que Deus seja louvado por esses domingos especiais. Esses domingos especiais, eles têm por título A Verdade que Liberta, né? João 8,32 diz o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então que Deus seja louvado pela tua presença aqui. Uma igreja muito bonita, uma igreja que a gente se sente feliz, né? E quando a gente chega assim já encontra alguns conhecidos, né, irmão Luiz? Então a gente se sente mais à vontade, porque fazemos parte da família de Deus, né? O tema de hoje é o seguinte: a divindade que liberta. Como assim a divindade que liberta, né? Existem seres que estão trabalhando por um propósito. E o propósito desses seres é salvar eu e você. Nós queremos também ali falar com os nossos amigos da internet, né? Que eu sei que essa igreja é especial, né? Nossos amigos do YouTube ali. Então que você se sinta feliz também de estar participando aqui com a gente e que Deus te abençoe e que você possa aprender que existem 3 seres que estão trabalhando para salvar você. O mundo não está legal. Alguém já veio aqui hoje e já falou? Cadê o irmão que falou, né, irmão? O Brasil não está bom, né? Mas será que é só o Brasil que não está bom? Muito bem. É um pastor diferente. Que Deus seja louvado, né? Isso mesmo. Isso é bonito. Tá certo. Deus seja louvado. Muito bem. Muito bem. Como que é seu nome? Ceará. Deus te ama, tá, Ceará? Então tá bom. Isso mesmo. Mas hoje a mensagem que Deus tem para você, Ceará, vem aqui da palavra de Jesus, que é a Bíblia, e ela diz o seguinte: a divindade que liberta. Então nós vamos aprender hoje o seguinte, olha só, Ceará, meu amigo, presta atenção. Nós temos 3 seres, um Deus que criou todas as coisas, juntamente com quem? Com seu Filho Jesus Cristo. E também com o auxílio do Espírito Santo. É isso que nós devemos aprender. É isso que nós devemos, não. Mas nós devemos hoje, viemos aqui aprender o seguinte: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eles só têm um propósito, que é salvar você. Abra sua Bíblia, abra sua Bíblia. Alguém ajuda aqui o meu amigo Ceará, fica do ladinho dele ali. Isso, mostra o texto ali, mas ele vai ficar junto com você, tá? Abra sua Bíblia. O primeiro texto está no primeiro livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia mostra para você o seguinte: quem foi que criou todas as coisas?
será que esse ser que criou todas as coisas, e nós que estamos aqui, acreditamos, Dona Maria, acreditamos que Deus criou todas as coisas? E a senhora também acredita. E o Ceará também acredita. Mas, algumas pessoas estão se esquecendo qual é o propósito desse ser. E nós já falamos, e nós temos que repetir para você que está aqui, e para você que está nos assistindo lá na internet, no YouTube, que Deus ama você. E o único propósito desse ser, desses seres, que nós vamos conhecer um pouquinho hoje, é salvar e libertar você do quê? A verdade que liberta, a divindade que liberta. Do que Deus quer libertar você? Do que Deus quer libertar você? Abra sua Bíblia. Você precisa entender quem são esses seres, então. Vamos lá. Gênesis capítulo 1. E o verso é um verso muito conhecido por todos nós. E ele diz o seguinte. Verso 26 e verso 27. E diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o 27 diz assim: criou Deus, pois o homem é a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então aqui, se você voltar um pouquinho, o primeiro versículo de Gênesis capítulo 1 e o versículo número 1 diz o seguinte: no princípio criou Deus o céu e a terra. Mas aqui já no verso 26, ele diz assim, ele tinha um ser especial para criar, e o ser especial para criar, Dona Maria, era a senhora, era o Ceará, era todos nós aqui, você que está nos assistindo pelo YouTube, Deus criou você. E aí, como que você sabe que você é especial? Porque Deus disse assim, olha, nós vamos fazer o homem à nossa imagem. Então você, meu amigo, é a imagem e semelhança de Deus que nos criou. Mas o que nós queremos aqui desse texto é o seguinte: Deus falou assim para alguém: façamos. Vamos conjugar o verbo, né? Aulas lá de português. E aí, façamos. Tem como uma pessoa só dizer façamos? Ou então Deus ia dizer aqui através da sua palavra: eu fiz o homem, a minha imagem, a minha semelhança. Mas aqui já demonstra que existem mais do que um ser. No verso 2 de Gênesis capítulo 1, já diz de um ser que estava presente nesse dia. E diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então aqui nós já estamos sendo apresentados no primeiro capítulo da nossa Bíblia, que é a palavra de Deus, a dois seres pelo menos dois. Primeiro diz que Deus criou, no princípio criou Deus o céu e a terra. E o verso seguinte diz que a terra era sem forma e vazia, porém o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então já temos dois aqui. Só que quando chegamos no verso 26, Deus fala assim: eu vou criar alguém especial. Eu vou criar agora o homem. E ele fala para alguém: vamos façamos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança. Então a gente já começa a entender aqui que nós temos mais do que um ser. Não é apenas uma força. São duas pessoas conversando. Vamos fazer alguma coisa. Vamos realizar um trabalho. Não é um ser, um Deus, falando com uma força. É um Deus, é um ser falando com outro ser. E aí, nós... Muito bem, é isso mesmo. Então, olha o que acontece. Muitas pessoas por aí entendem que existe um Deus,
existem talvez um filho também, algumas pessoas acreditam, mas acreditam numa força. Acreditam que o Espírito Santo é uma força. E essa verdade que liberta hoje, essa divindade que liberta, quer mostrar para você e para mim o seguinte: são 3 pessoas. Como são 3 pessoas? Vamos às pessoas. Deus Pai, Criador de todas as coisas. Jesus Cristo. O que a Bíblia fala sobre Jesus Cristo? O meu amigo colocou ali, né? E eu tô, né? Passando ali, né? Domingos especiais, verdade que liberta. E aí, Jesus Cristo. Como Jesus Cristo se referiu a Ele mesmo? Como que Jesus Cristo se intitulava? Como que Ele dizia o que Ele era? E como os discípulos achavam o que Ele era? Abra sua Bíblia e você vai entender o seguinte. Algumas pessoas no tempo de Jesus aceitaram Jesus como Filho de Deus. Outras não aceitaram Jesus como Filho de Deus. E você? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Quem tem sido Jesus para mim? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 16, verso 16. E nós vamos entender uma coisa. Jesus tinha alguns amigos. Jesus tinha alguns amigos. E esses amigos acreditavam que Jesus era alguém. Mateus, capítulo 16, verso 16. E aqui na minha versão diz o seguinte: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele no verso 17: Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Jesus aqui pergunta para os discípulos: olha, as pessoas aí estão dizendo que eu sou alguém. E o que as pessoas dizem que eu sou? Se você ler um pouquinho antes, é isso que está dizendo. E aí alguns respondem: olha, alguns dizem que tu és o Elias, alguns dizem que tu és um mestre, alguns dizem que tu és um profeta. E Jesus pergunta o seguinte, no verso 15: E vocês? E vocês? Quem eu sou para vocês? O que eu sou para vocês? E a mesma pergunta que ele faz para nós hoje. Às vezes a gente tem Jesus como um amuleto só, né? Puxa vida, se eu tiver com algum problema, eu peço para Jesus. Se eu tiver com alguma dificuldade, eu peço. Mas se as coisas estão boas, eu esqueço de Jesus, esqueço de Deus Pai. E aí Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, como ele era espontâneo, ele responde: olha, o Senhor é o Jesus, é o Cristo. O Senhor é o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala: olha, muito bem, Pedro. Muito bem. Foi o meu Pai que revelou para vocês. É muito bonito isso, mas agora nós vamos falar um pouquinho sobre a terceira pessoa. E essa pessoa que às vezes nós estamos esquecendo. O Espírito Santo não é uma força. O Espírito Santo não é um poder somente. Ele tem poder, mas ele não é um poder. Deus Pai, ele tem poder, mas ele não é o poder. E Jesus Cristo, nós conhecemos a história. Ele também tem poder. Mas ele é alguém que desceu do céu, deixou o seu trono e veio aqui morrer por mim e por você. E quem é essa terceira pessoa? Aonde que ele aparece? Será que ele é menos importante porque a Bíblia não deixa assim tão claro o que é o Espírito Santo? Ela deixa claro que é um ser, mas deixa meio nos bastidores, né?
Parece que o trabalho do Espírito Santo é um pouquinho inferior ao de Deus. Não, nós vamos entender hoje, em nome de Jesus, que o trabalho do Espírito Santo, ele é tão importante quanto o trabalho de Jesus Cristo e o trabalho de Deus Pai. Mas você precisa entender quem é o Espírito Santo. Será que ele realmente é uma pessoa? Será que não é só uma força que eles receberam no Pentecostes e aí permitiu com que eles falassem outros idiomas? E a verdade que liberta vai falar um dia para vocês sobre idiomas, outras línguas, né? Mas é outros idiomas. Então esse Espírito, essa força, entra nos discípulos, faz com que eles façam coisas que ninguém conseguiria fazer, e aí ela se acaba, ela termina. Será que é assim que acontece? A Bíblia vai responder para você e para mim. Não é assim que acontece. Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Abra sua Bíblia no livro de Atos. No livro de Atos, no capítulo 5. Atos, capítulo 5. Atos, capítulo 5. Isso mesmo, vamos lá. Atos, capítulo 5. E o verso são o verso 3 e o verso 4. Diz o seguinte: Então disse Pedro mais uma vez, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Olha, presta atenção. A sua Bíblia e a minha diz a mesma coisa. Abra sua Bíblia em casa também. Atos capítulo 5, verso 3 diz o seguinte: Pedro disse a Ananias, por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Reservando parte do campo. E o verso 4 diz o seguinte: conservando porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentasse no coração esse desígnio? Não mentisse aos homens, mas a Deus. No primeiro verso 3, ele diz o seguinte: por que você fez isso? Por que você mentiu para o Espírito Santo? E aí no verso 4 ele diz o seguinte: você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Então o Espírito Santo é um Deus. O Espírito Santo é um Deus. Assim como Jesus Cristo é um Deus. E assim como o Pai é um Deus. Olha onde nós queremos chegar. Mas qual é a obra desses três seres? Quando que eles aparecem juntos na Bíblia alguma vez? Eles aparecem algumas vezes juntos. Uma das vezes está no livro de Mateus, capítulo 3, versos 15 ao 17. Nós vamos ler esse aqui. Mateus, capítulo 3. Mateus, capítulo 3, verso 15 ao 17. Diz assim. Olha só. Verso 15 diz assim: Jesus. Ali em cima do verso 13 diz assim: o batismo de Jesus. Também durante os domingos especiais, um dia você vai entender por que Jesus foi batizado. Mas não é o assunto de hoje. Hoje é a divindade que liberta. Esses três seres que nós estamos estudando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que quer libertar você. Agora do quê? E aqui diz o seguinte, verso 15: mas Jesus lhe respondeu, disse para João: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então João o admitiu. Às vezes na tua Bíblia não vai dizer João, mas ele o admitiu. João nesse momento não queria batizar Jesus. João queria ser o quê? Batizado por Jesus. Mas Jesus falou assim: olha, agora você fica tranquilo, porque agora é a minha vez de mostrar o exemplo. E aí o verso 16 diz assim, olha: batizado Jesus estava sendo batizado, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de
de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. Quantos já apareceram aqui? Quantos já apareceram aqui? Jesus sendo batizado, o céu se abriu, o Espírito Santo desce sobre ele como uma pomba. Será que ficou nesses dois? Olha o próximo verso. Que coisa linda, a Bíblia ela se explica. Às vezes a gente fica com dúvida, porque a gente esquece de abrir essas palavras maravilhosas, que tem tantas coisas para ensinar para nós. E aí o outro verso diz o seguinte, verso 17. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém? Jesus Cristo estava sendo batizado. E aí quando Jesus Cristo foi batizado, o céu se abre, e quem desce sobre ele como uma pomba? O Espírito Santo sobre ele como uma pomba. E aí a terceira pessoa da Trindade fala dos céus. Uma voz do céu dizia o quê? Este Jesus é o meu Filho amado, e nesse meu Filho eu tenho prazer. As três pessoas da divindade aparecendo nessa situação. São os três, muito bem, Ceará. Olha só, três pessoas: Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é um Deus. Então, mais uma vez que eles aparecem, e Jesus menciona, eles não aparecem, mas Jesus menciona os três. Vamos abrir a Bíblia mais uma vez. No livro de Mateus, novamente. Mateus, no capítulo 28, Mateus 28, e o verso 19. Mais uma vez em que os três são mencionados juntos. E se os três são mencionados juntos nesse contexto, eles são mencionados como tendo a mesma autoridade. Então você não pode diferenciar Jesus do Deus Pai. E nós não podemos fazer diferença, meu amigo, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Olha a autoridade dos três. Jesus diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então são três seres que eles têm a mesma autoridade. Então a gente não pode, quando a gente coloca Jesus, talvez, como superior ao Deus Pai, ou inferior ao Deus Pai, ou quando nós não aceitamos o trabalho do Espírito Santo, nós estamos infelizmente quebrando um dos mandamentos. Talvez alguns outros. Mas quando nós negamos a Deus, a um desses três seres, nós estamos dizendo assim: Deus, se esses deuses, Pai, Filho e Espírito Santo, não são deuses para nós, alguém está sendo. E se outro ser está sendo Deus, nós estamos quebrando o mandamento de não termos outros deuses. E Jesus fala assim: olha, eu faço justiça. Está no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 6. Ele faz assim: eu faço justiça até a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Às vezes nós somos ensinados pelos nossos pais, pelos nossos avós, que o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo não são seres especiais e importantes que têm a função de salvar-nos. E às vezes a gente cresce com aquilo. Mas olha aqui que o verso de Êxodo, capítulo 20, verso 6 diz para você: mas Deus faz misericórdia. Olha, lembra bem esse texto.
Deus, Ele corrige a iniquidade, visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Às vezes nós sofremos consequências pelo que os nossos pais nos ensinaram. Mas Deus, nesse mesmo verso, Ele diz o seguinte: mas Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Olha que diferença. Ele corrige o erro. Às vezes, até os nossos filhos sofrem pelos nossos erros, os nossos netos. Mas diz que Ele faz misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? Deus seja louvado pela tua presença. Você conseguiu entender? Esse é um estudo curto, simples. Aqui nós apresentamos Deus Pai como Criador de todas as coisas, juntamente com o Espírito Santo que estava pairando sobre as águas. Mostramos também aqui, meu amigo da internet, nós mostramos aqui também Deus falando para alguém, conversando com alguém que não pode ser uma força. Vamos fazer um ser especial, que sou eu e que é você. E Deus falou assim: nós vamos fazer esse ser a nossa imagem e a nossa semelhança. Então você entendeu aqui que tem 3 seres: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora você não pode sair daqui sem saber uma coisa. Não pode. Você não pode sair daqui sem saber o quanto esses 3 seres amam você. E nós, às vezes, olhamos: puxa, que trabalho lindo de Jesus. Que sacrifício lindo que Jesus fez por você e por mim. E às vezes você pensa: que trabalho lindo que Deus Pai fez. Mas você precisa entender, nós não estamos aqui somente para exaltar o Espírito Santo, não. Nós estamos aqui para exaltar a salvação em Cristo, em Deus Pai e no Espírito Santo. Amém? Nós estamos aqui para isso. E você precisa entender o seguinte: qual é o trabalho de Deus Pai? E você vai abrir a sua Bíblia lá na sua casa, e aqui você conhece esse texto. João 3,16. Quando você nasce na igreja, ou quando você é batizado, você já aprendeu esse verso. João 3,16 diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu para que todo aquele que nele crê. Olha o sacrifício do Deus Pai para salvar você. Você consegue entender que tamanho de sacrifício? Você que é pai, você que é mãe, ou você que é filho e ama muito seu pai e sua mãe, que tamanho de sacrifício que Deus Pai fez em dar o seu filho somente para pessoas que amam Ele. Foi isso que aconteceu? Deus entregou o seu único filho para que eu e você tenhamos possibilidade e a certeza da salvação em Cristo Jesus. Amém? Olha o sacrifício do Pai. Foi grande o sacrifício do Pai? Foi grande o sacrifício do Pai falar assim: olha, eu vou pegar o meu filho e eu vou entregar. E essa semana acontece uma situação, né? O meu filho estuda numa escola pública. E aí, eu trabalho no posto, na frente da escola praticamente, num posto, numa unidade de saúde. E aí aconteceu uma situação que os meninos lá da escola, que não são muito, assim, muito amigos, né? E aí foram ali e no carro ali, que eles estavam no carro e fizeram algumas artes ali no carro que as crianças estavam. E aí pediram para as crianças abrirem o carro. Eles falaram: não vamos abrir, meu pai não está aqui. E aí o menininho falou assim: amanhã eu te pego na escola. E aí como é que fica o pai, né? Puxa, no outro dia: filho, e agora? Olha, cuidado, não vai arrumar confusão, né? Mas, puxa vida, né? Se ele bater em você, você fala para mim, aí nós vamos ter que ir lá na escola, conversar com a professora e tal. E o pai já fica assim. Então, quão duro é quando alguém pega o seu filho, né? E maltrata seu filho, não é? Geralmente a gente fala assim: olha, melhor que faça para mim do que para o meu filho, né? É?
Geralmente é assim. Faça para mim, mas não faça para o filho. Mas Deus amou o mundo. O mundo não é o globo, que bonito que ele fez. E era lindo o mundo quando ele fez. Era espetacular o mundo quando ele fez. As árvores eram mais bonitas do que hoje. Os seres humanos também eram, né? Porque o pecado foi decaindo a gente, né? Mas era lindo o que Deus fez. Mas não é por esse mundo que João está falando. O mundo que Deus deu seu Filho, o mundo são as pessoas. O mundo sou eu, o mundo é esta igreja, o mundo é você. E agora, o trabalho de Jesus é o segundo. Não é importância. Nós estamos aqui, não estamos colocando eles em importância. Nós estamos só dando um número aqui para eles. Jesus Cristo, segundo. Foi difícil o sacrifício? Foi difícil o sacrifício? Lucas capítulo 22, verso 69. Nós não vamos abrir agora, nós já estamos encerrando. Lucas capítulo 22, verso 69. Em diante, até o verso 72. Ele diz o seguinte: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, está muito pesado. Está muito pesado. Sabe por quê? Por que estava pesado o fardo de Jesus? Porque ele veio aqui para salvar eu e você. Mas para salvar eu e você, ele tinha que sofrer a consequência do meu pecado, teu pecado. Quando eu e você pecamos, Jesus já pagou por isso. Jesus já sofreu por isso. Eu costumo dizer lá na minha igreja, na minha casa, para os meus amigos, que quando a gente peca, e a gente peca às vezes sabendo que está pecando, que angústia que não dá depois, que você fez, meu Deus, eu fiz isso. E Davi dizia o seguinte: olha, o meu pecado fez com que os meus ossos secassem. Secaram os meus ossos por causa do pecado. Mas Jesus, para salvar eu e você, ele teve que carregar todos os nossos pecados. Como assim todos os nossos pecados? Isaías. E todo mundo conhece também Isaías, capítulo 53. Esse nós vamos abrir para ver o tamanho do sacrifício de Jesus por você. Isaías 53, versos 4 e 5 diz assim, ó. Isaías 53, 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus Cristo, foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você entendeu o tamanho do sacrifício de Jesus? Existe uma escritora, para você que está aqui, para você que está nos... Ellen White, uma escritora norte-americana. E ela dizia o seguinte num livro chamado O Desejado de Todas as Nações. Existe um capítulo chamado assim, no Getsemane. No Getsemane. Diz o seguinte, que Jesus tinha medo que os nossos pecados causassem a separação eterna dele com o Pai dele. Quando nós pecamos, nós nos sentimos tão pequenos, né? Quando nós pecamos e sabemos que nós pecamos, a gente fica tão triste. Quando a gente se arrepende, a gente fala, como que eu fui capaz de fazer isso? Mas Jesus teve que levar sobre ele todos os nossos pecados. Então, o tamanho do sacrifício do Deus Pai foi entregar o seu Filho. O tamanho do sacrifício de Jesus Cristo foi o quê? Carregar o meu e o teu pecado. Carregar os nossos pecados. Para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. E agora? A gente tem que ficar arrependido para que Jesus possa nos perdoar, né? Agora é o seguinte, o sacrifício, estamos terminando, o sacrifício do Espírito Santo, será que é menos importante?
Jesus, abra sua Bíblia, no livro de João. Vamos entender só um pouquinho, algumas palavras. O tamanho do sacrifício do Espírito Santo para salvar você. O trabalho do Espírito Santo, será que é mais fácil do que o do Deus Pai? Será que é mais fácil do que o do Deus Filho? Presta atenção. João, capítulo 14. E o verso 16 diz o seguinte: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Outro, quando diz aqui outro, é outro igual, parecido, semelhante. Outro da mesma espécie, da mesma família. Então quando Jesus fala assim, olha, vocês vão ficar sem mim, os discípulos estavam tristes. Mas Jesus falou assim, olha, eu vou mandar outro, parecido comigo, semelhante a mim. E ele vai ficar aqui com vocês. Agora vocês prestem atenção no tamanho do sacrifício do Espírito Santo. Jesus Cristo fez esse sacrifício por nós, veio aqui, carregou os nossos pecados, mas ele viveu quantos anos aqui na terra? 33 anos. 33 anos. A gente imagina, né? A gente fica imaginando ali no livro de Apocalipse como que será o céu, né? Mas lá em Coríntios diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam, né? A gente não consegue. A gente tenta imaginar. Agora presta atenção. Jesus Cristo ficou 33 anos longe da casa dele. Era uma mansão, é um palácio. Ele era adorado pelos anjos. Adorado por outros seres. E ele veio aqui, ficou 33 anos, foi humilhado, e nós sabemos a história, como terminou. E agora eu pergunto para vocês, faz quantos anos que o Espírito Santo está aqui na Terra? Pelo menos. Desde a fundação do mundo. Mas em um trabalho especial longe de casa, irmão, 2000 anos, pelo menos. Quando Jesus foi embora para o céu, o Espírito Santo não foi mais embora. Apesar de ser um Deus, estar em todos os lugares, o trabalho do Espírito Santo é aqui nesse mundo caído. Esse mundo devastado pelo pecado, agora é a casa do Espírito Santo. E Jesus diz aqui, do capítulo 14 de João, capítulo 15 e capítulo 16, ele diz que o Espírito Santo está aqui, trabalhando todos os dias e todas as noites, para que você pudermos ser salvos. Sabe qual que é o trabalho mais difícil do Espírito Santo? Abra sua Bíblia. João capítulo 16, verso 8. João 16, verso 8. João 16, verso 8 diz o seguinte: quando ele vier, que é o Consolador que Jesus estava prometendo lá. Ele estava no céu, irmão. Ele estava no céu, irmãos. Mas Jesus falou assim, eu vou subir e ele vai vir. Eu fiquei 33 anos aqui com vocês, presencialmente. Jesus, naquele momento, ele não poderia estar em vários lugares. Mas ele falou assim, agora eu vou para o Pai. E quando eu for, ele vai vir. E aí ele diz o seguinte, olha só. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Olha o trabalho do Espírito Santo. Convencer você e eu. Do quê? Do pecado, verso 9. Porque não crê em mim. Então quem não crê em Jesus, diz que é um trabalho muito difícil para o Espírito Santo convencer essa pessoa de que Jesus é quem ele diz que era. Amém? Está aqui mesmo. Da justiça. Porque vou para o Pai e não me vereis mais. Jesus disse, olha, do jeito que eu sou agora, vocês não vão mais me ver. Porque agora eu estou indo para o Pai. E do juízo. E do juízo, porque eu e você, irmãos, temos que entender uma coisa. Não é o nosso julgamento. E algumas pessoas tinham, e ainda têm,
a visão de que o juízo, o Espírito Santo convence do juízo. Olha, você tem que ter medo das coisas erradas que você faz também. Mas aqui do juízo seguinte, verso 11, do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado, amém? O príncipe desse mundo, o inimigo, já está derrotado. E o Espírito Santo está todo dia falando para você, olha, não fique do lado desse. Fique do lado de Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você. Porque do lado de Jesus tem restauração, do lado de Jesus tem salvação. Do lado de Jesus tem vida eterna. E do lado do inimigo, infelizmente, ele já foi derrotado. Felizmente ele já foi. Felizmente ele já foi derrotado. O trabalho do Espírito Santo é tão importante quanto o de Deus Pai e de Deus Filho. Que Deus nos abençoe. E que nós possamos, cada dia, entregar nossa vida para esse Deus. Esse Deus. Que eles são três, que tem o mesmo objetivo, tem o mesmo pensamento, tem o mesmo propósito, que é salvar eu e você. Que Deus abençoe e que Deus esteja com cada um de nós, esteja com você também que está aí nos assistindo, e que o Espírito Santo de Deus continue falando ao nosso coração. Amém? Santo, eterno e bondoso Deus que habita nos altos céus, te agradecemos porque hoje nós aprendemos que Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo estão empenhados na nossa salvação. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Muito obrigado porque Jesus Cristo veio e morreu por nós. Muito obrigado porque Deus Pai ofertou o seu Filho por nós. E muito obrigado ao Espírito Santo que está todos os dias nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor Jesus, quando voltar, nos leve para o céu e possamos aprender todas as histórias que aqui não aprendemos. E que o Senhor Deus possa mudar o nosso coração, possa fazer com que nós não entristeçamos o Senhor através dos nossos pecados, mas que nós alegremos a Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, através da nossa vida de comunhão, de entrega, de mudança e de rejeição ao pecado. E esteja com cada um de nós aqui, e esteja com o Ceará, e esteja com a Dona Maria, e que eles possam continuar aprendendo as maravilhosas mensagens que Jesus tem trazido para nós durante esses dias. E que possamos todos nós, renovados através de Jesus Cristo e do Espírito Santo, vivermos uma vida em conformidade com as Escrituras. Perdoa os nossos pecados, nos leva agora para os nossos lares e que a tua proteção esteja sobre cada um de nós. Em nome do teu Filho Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém.